Quantas vezes nos últimos tempos você se pegou questionando se a sua profissão ela continua no futuro ou se ela vai acabar? Bom, o que eu quero te tranquilizar é que você não é a única pessoa que pensa sobre isso e diante desse turbilhão que a gente passa, é muito natural que você comece a questionar. Será que o meu emprego efetivamente está garantido ou será que diante de todas essas mudanças e revolução, a gente vai passar por uma transformação e o que eu faço hoje não vai mais existir? Será que os robôs vão entrar na empresa e pegar o meu lugar ou será que eu ainda tenho alguma chance daqui em diante? Bom, muitas pessoas têm se questionado sobre isso e esse vídeo a gente vai falar um pouco principalmente das principais profissões que estão em crescimento, mas algumas profissões que também se mantêm estáveis segundo todas as pesquisas de mercado sobre o futuro do trabalho que aconteceu ao longo dos últimos anos. Primeiro, eu acho importante a gente contextualizar esse cenário e começar a entender o que está acontecendo. Então vamos lá. A gente tem aí um histórico de revoluções industriais, por isso que hoje a gente está na 4ª Revolução Industrial, mas lá atrás a gente tinha uma distância de uma revolução para outra que poderia variar de 200 anos a até 50 anos. Por que que isso acontecia? Existiam muitas tecnologias que conseguiam se avançar e isso era muito interessante do ponto de vista de tecnologia para aquela época e de avanço da economia, de avanço da indústria. Isso sem dúvida foram revoluções muito importantes para a gente, até que a gente chega no momento atual da 4ª Revolução Industrial. E o que isso aqui tem de diferente para todas as outras? Aqui a gente fala que a gente tem efetivamente a automatização total de processo. O que isso significa? Eu tenho muita tecnologia no dia a dia e como eu tenho muita tecnologia, eu tenho cada vez mais capacidade de trazer velocidade e automatização para processos operacionais. Bom, diante desse contexto, a gente percebe que a cada ano que passa, ou até mesmo no intervalo muito menor de um ano, novas tecnologias são estudadas, são implementadas e são bem-sucedidas na empresa. Como a gente tem cada vez mais tecnologia ali dentro, é muito natural que as empresas elas comecem a optar por informações que venham de inteligência artificial, que venham por meio de robótica ou que venham por meio de alguma análise, algum analytics, porque essas informações, como elas são extraídas de bancos de dados no mundo inteiro ou da internet, elas são muito poderosas e, infelizmente, se a gente comparar com a gente, ser humano, acaba sendo mais difícil. A gente teria que buscar muita informação no mercado. Então, o que vem acontecendo é que a cada vez que essas tecnologias elas ganham robustez, a gente começa a ter um avanço dessa revolução. Então ela é uma revolução muito mais dinâmica do que as revoluções anteriores, porque a todo momento tem alguém estudando novas capacidades de usar a internet e todo o conceito de tecnologia a favor da otimização de processos. E aí, diante disso, todo ano existem pesquisas sobre o futuro do trabalho. Algumas são feitas pelo Fórum Econômico Mundial, outras são feitas por outras instituições, mas o mais importante é que todas elas convergem para algum senso comum e é sobre isso que a gente precisa refletir. Bom, primeiro de tudo, eu quero então comentar para você sobre as principais profissões que ainda vão continuar, porque provavelmente você já ouviu até aqui e agora está pensando, meu Deus, será que eu continuo ou será que eu não continuo empregada? Bom, diante disso eu quero trazer algumas profissões que, segundo essas pesquisas, elas vão se manter estáveis. Então são elas, a área de marketing, a área de RH, a área de finanças e algumas áreas ligadas à engenharia. Por que elas são estáveis? Então, vou trazer aqui a minha análise em relação a esse processo. Bom, elas acabam sendo muito estáveis porque a gente tem um fator aqui de ser humano. Então, vamos pensar o seguinte, eu tinha esquecido de falar de uma outra que também é área comercial. Vamos analisar aqui, área comercial, área de recursos humanos, área de finanças, área de investimento, área de engenharia, ele fala muito sobre engenharia química nesses estudos. Todas elas, de alguma forma, você tem um relacionamento humano
envolvido. Então não é só processo, não é só fazer um carimbo, não é só fazer algo operacional. Existe uma inteligência e existe uma conexão, às vezes, de informação para você estimular algum novo produto, algum novo serviço, algum novo atendimento, que as máquinas e toda a inteligência artificial ela vai ter muito mais dificuldade de tirar essa informação, de extrair essa informação. Isso porque, vamos pensar o seguinte, a inteligência artificial ela tem uma capacidade de conectar dados, assim como o Analytics, e a gente vai ter um outro vídeo só para falar dessas diferenças. Só que ele não consegue ter a capacidade de ser criativo, de misturar, de conectar elementos que talvez não façam muito sentido. E quando a gente olha essas profissões que continuam em alta, elas usam muito desse poder. Se elas usarem, elas conseguem se manter estáveis nos próximos anos. O que é importante aqui, e eu vou deixar uma dica, né, uma recomendação para você que trabalha nessas áreas e agora talvez esteja um pouco mais aliviado, mas eu não quero que você fique acomodado nesse processo. É muito importante que você reflita sobre o quanto de tempo hoje você tem dedicado a situações operacionais, ou seja, preencher uma planilha Excel, montar alguma apresentação de PowerPoint, fazer algum procedimento da empresa que seja muito padronizado, e quanto tempo você dedica a situações mais focadas no relacional, ou seja, conversar com outras áreas, pensar em processos inovadores, pensar em formas criativas de melhorar o seu processo. Então eu quero que você reflita aqui, quantos por cento você tem colocado para cada um. Se o seu percentual está muito grande aqui em procedimento, em parte operacional, em simplesmente fazer uma coisa que já está escrita e simplesmente você tabula essa informação ou carimba ou pede aprovação de alguém em algum sistema, eu vou te dar um alerta aqui que essa parte do processo, muito provavelmente, a automatização ela vai tomar conta em algum momento. Então, cabe a você diminuir cada vez mais esse seu percentual de tempo nessas atividades e aumentar o seu percentual de tempo em relacionamento, em conquistar, em ir conversar com outras pessoas, ir a eventos, conectar informações da sua área com a de outra área para pensar situações que vocês podem inovar. É aqui que quando esses estudos falam que o seu emprego ele está estabilizado, é porque é nessa parte do processo que ele está estável. E eu quero trazer para vocês aqui algumas informações de algumas profissões que estão crescendo. Então, profissões que estão crescendo são as profissões na área de inovação. Então, pode ser uma inovação pequena, uma inovação grande, pode ser um departamento de inovação ou uma pessoa dentro de alguma área pensando em inovação. Também o que está muito em crescimento são todas essas áreas que permeiam inovação. Então, a área de Big Data, ela é uma área que também tem crescido bastante, a área de Machine Learning, a área de Inteligência Artificial e também algumas áreas que eu acho fantástica, que é a experiência do usuário, a experiência do consumidor ou o serviço ao consumidor. O que é importante a gente pensar aqui, então, nessas que estão em crescimento? Todas elas, de alguma forma, usam de tecnologia, pensam em tecnologia como uma forma de crescer a empresa, como uma forma de melhorar as análises da empresa ou como uma forma de melhorar a eficiência da empresa, os resultados, a produtividade. Então, inteligência artificial, machine learning, big data, inovação, experiência do usuário, todas elas de alguma maneira levam a você melhorar, ter um ganho de eficiência na empresa, ao mesmo tempo elevar o resultado da empresa e seja esse resultado em produtividade, que linka a eficiência, seja em resultado em tamanho de venda. Por isso que se fala tanto de competências e profissões que estão em crescimento ligadas ao relacionamento com o consumidor. Por quê? E aí vem agora a minha análise nesse ponto. O que é interessante? Quando a gente olha a quarta revolução industrial, ela trouxe uma coisa muito interessante para a gente, que é esse volume de informação e de escolha que eu tenho. Então hoje você pode decidir comprar um produto aqui no Brasil ou você pode tomar a decisão de comprar um produto fora do Brasil e entregar aqui. Você pode tomar a decisão de comprar em um extrato de tomate, por exemplo, você tem diversas marcas.
Nessas diversas marcas, como se não bastasse, você ainda tem toda a segmentação do extrato de tomate. Então você vai ter como o angelicão, você vai ter a bolonhesa, você vai ter o de pizza. Então você tem uma diversidade de escolha, e essa diversidade de escolha, ela traz para você, o consumidor final, o poder que ele até então nunca teve. Então hoje o que a gente percebe é que cada vez mais o consumidor está com o poder de decisão na mão dele, e esse poder de decisão, que pode vir dele pesquisar na internet, ou pode ser de uma decisão de ver a experiência que ele tem naquele momento, ela está muito relacionada a que valor agregado eu gero para essa pessoa. E aí eu quero que você pense aqui, mas eu atendo pessoas internas, eu sou da área de marketing, eu sou da área de RH, para mim isso não faz muita diferença. Faz sim. Todo mundo tem um cliente. Então eu quero que você saia desse vídeo hoje com a consciência que, seja você uma pessoa que atua internamente na empresa, ou seja você atuando lá na frente, na área comercial, todos vocês têm um cliente. Esse cliente ele pode ser um funcionário da empresa ou pode ser externo. E como a gente falou anteriormente, que hoje a gente vive uma era que o relacionamento vai ser cada vez mais útil, e que quem souber usar melhores de relacionamentos e pensar em inovações, em processos criativos a partir desse relacionamento, vai se destacar. Então é muito importante a gente chegar como análise final que hoje a gente vive uma era da experiência, desse relacionamento com as pessoas. Então, cuide muito desse relacionamento, não no ponto de pegar e virar amigo das pessoas, mas muito mais de pensar estrategicamente o que é valor para eles e como você entrega valor. E a partir daí, pense nessas profissões que estão estáveis e nessas profissões que estão em crescimento. O que você pode fazer para começar a estudar um pouquinho dessas que estão em crescimento e agregar valor para, se você trabalha em uma estável, trazer esse valor dessas em crescimento para a sua estável, seja em uma análise, seja em colocar alguma coisa em automatização, seja em melhorar os procedimentos, gerar algum tipo de criatividade para o meu cliente final, ou até mesmo conseguir entregar para essa pessoa algum tipo de inovação. É muito importante a gente viver essa era e conseguir juntar o seu emprego estável com uma possibilidade de agregar à sua profissão conhecimento sobre o futuro, vai te levar com certeza para um outro patamar. Então eu aguardo você no próximo vídeo e dá um like aqui se você gostou. Tchau, tchau!